Graças a Deus, não é? Em tudo dai graças, amém? E nós devemos dar graças a Deus por todas as coisas, não é? Graças a Deus por estarmos aqui, não é? Graças a Deus por sermos do Senhor, não é? Graças a Deus por o Senhor nos ter escolhido. Graças a Deus por tudo quanto Deus tem feito na nossa vida. Graças a Deus por aquilo que Deus ainda vai fazer, amém? O nosso Deus é um Deus de coisas novas. O diabo repete as coisas vezes sem conta. Nada tem de novo, ele não é criativo, não é criador. Ele apenas fez o mal. Mas nós temos um Deus criador, um Deus que nos dá pérolas, um Deus que nos coloca coisas novas à nossa frente, desafios até, não é? Glória a Jesus, glória a Deus. Então, e a palavra de Deus sempre nos desafia e nos ensina, amém? Graças a Deus. Dou graças a Deus sempre pela palavra do Senhor, amém? Porque se a nossa fé for baseada em pensamentos, em circunstâncias, em sentimentos, ou outra coisa qualquer, é uma fé vã, é uma fé como a onda do mar que não vai ao lado de algum. Mas a nossa fé, ela está baseada naquilo que está escrito, na palavra de Deus, amém? Que não falha, que não muda, ela é perfeita. Glória a Jesus, glória a Deus. E vamos ler uma porção das Escrituras. Livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Versículo 5 a 11. Livro de Êxodo, capítulo 12, 5 a 11. Diz assim a palavra de Deus. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Glória a Deus. Até aqui a palavra de Deus. Graças a Deus. A Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa, né? Cristo foi sacrificado por nós. A primeira Páscoa, ela foi instituída por Deus, era a Páscoa dos judeus, não é? Foi quando os hebreus foram libertos do Egito, das mãos de Faraó. Então Deus mandou eles celebrarem naquela noite a Páscoa, né? E aqui temos um relato de como eles deveriam celebrar a Páscoa. Sem dúvida que o mais importante na celebração da Páscoa é o Cordeiro. É o Cordeiro. Hoje a Páscoa cristã deu lugar à ceia do Senhor, né? E o Senhor disse para nós celebrarmos, fazer isto em memória de mim, né? Até que eu venha. Portanto, até que o Senhor volte, nós devemos nos lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E é o que estamos a fazer esta noite, né? Nós estamos de volta do Cordeiro, nós estamos a nos lembrar aquilo que o Senhor Jesus fez, de como Ele nos libertou do Egito, como Ele nos libertou daquela vida que nós levávamos de perdição, de escravidão, não é? Como Satanás, ele dirigiu os nossos caminhos no pecado, não é? E nós estávamos a caminho da perdição eterna, sem Deus, sem esperança, mas o Senhor Jesus, Ele nos resgatou, Ele nos libertou das amarras do inimigo, Ele nos tirou do Egito e nos tem trazido para uma terra que vai manar leite e mel. A nossa esperança agora não é aqui na terra, a nossa esperança é o céu, não é? O Senhor prometeu uma vida eterna, uma vida de delícias, com abundância, não é? Mas enquanto estamos aqui na terra, nós devemos celebrar a Páscoa do Senhor, nós devemos lembrar o que é que o Senhor fez por nós. Então a Páscoa, ela está cheia de simbolismos, e eu hoje só quero pensar num simbolismo que tem aqui, que é
que é o Cordeiro de Deus. Diz a palavra do Senhor, naquela noite, o versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no forno, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. E diz que nada deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Graças a Deus. Então, eles deveriam assar o cordeiro por inteiro e deviam comer o cordeiro todo naquela noite. Deviam comer o cordeiro com ervas amargas e com pães, acompanhado de pães asmos. E eu vou começar como é que nós devemos comer o cordeiro. Porque é que isso é importante, era importante para eles e como para nós é importante comer o cordeiro. Em primeiro lugar, os pães asmos. É importante comermos o cordeiro, os pães com pães asmos. O nosso cordeiro é Jesus Cristo, como nós sabemos. Ele é que sacrificou-se por nós, não é? O pães asmos significa pão sem fermento. Né? Pão sem fermento. Então, naquela noite, eles tinham que tirar o fermento todo que havia em casa. E incluindo o pão não podia ter fermento. Então, o pão asmo é um pão sem fermento. E o pão, quando não tem fermento, fica pequenino, mirrado. Não é? E assim parece a nossa vida. Parece que quando seguimos a Deus e quando tiramos o fermento da nossa vida, parece que a nossa vida fica espalmada, mirrada, pequenina, não é? Porque o fermento é uma coisa que incha. Mas vale a pena vivermos uma vida sem fermento. Vale a pena vivermos uma vida acompanhada de pães asmos, não é? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o fermento, ele não nos faz bem. Né? Ele não nos faz bem. Diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de pecado na nossa vida rouba-nos a pureza do nosso coração. Um pouco de pecado na nossa vida prejudica a nossa vida espiritual. Um pouco de pecado na nossa vida afasta-nos de Deus. Afeta a nossa relação com Deus. Por isso, a nossa festa pascal, enquanto esperamos que o Cordeiro venha, a Bíblia diz que eles deviam estar preparados, deviam ter as sandálias nos pés, deviam ter o cajado na mão, eles deviam estar vestidos. Enquanto os outros dormiam, eles deviam estar atentos, não é? Porque a qualquer momento eles poderiam sair do Egito, a qualquer momento eles poderiam ser libertos pelo Senhor. E nós também estamos à espera do arrebatamento da igreja. Nós estamos à espera que o Senhor Jesus venha, não é? E somos convidados a estar atentos, estamos convidados a vigiar, estamos convidados a realmente a esperar o Senhor, não é? Com a nossa vida em ordem, preparados para subir ao encontro do Senhor Jesus nos ares. É isso que a Bíblia ensina, não é? Glória a Deus. A 2 de Pedro 3,12 diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, não é? Em que habita a justiça. Então nós devemos aguardar a qualquer momento a nossa saída deste mundo. Mas enquanto aguardamos, há um cordeiro para comer. Enquanto aguardamos, há um cordeiro para ser comido. E diz a palavra também do Senhor que deveria ser comido com ervas amargas. Glória a Deus, com ervas amargas. Eles tinham que estar na casa, a casa tinha que ter o sangue, não é? Eles tinham que estar em obediência, não podiam estar lá fora, porque senão eram mortos, não é? Seriam tragados pelo anjo destruidor. Isso é que significa Páscoa, é passar por cima, porque quando o anjo destruidor vinha, ele via a marca do sangue e pulava por cima, não é? Quando vir o juízo sobre este mundo, vai vir a marca do sangue na nossa vida e o anjo destruidor, ele vai nos poupar, amém? Ele vai passar por cima, nós vamos ser poupados por Deus, não porque somos melhores ou piores. Naquela casa havia pecadores, como nós também somos, mas eles estavam em obediência, sujeitos na casa de Deus, dentro da casa, à espera que saíssem, à espera de ordem para sair. E nós também devemos estar protegidos, amém? Debaixo do sangue do Cordeiro. Glória a Deus, à volta da mesa do Cordeiro. Então, eles deviam comer o Cordeiro assado e tinha que ser comido inteiramente com ervas amargosas ou com ervas aromáticas, né? Até era uma coisa gostosa. Enquanto esperavam, eles tinham ali um banquete para comer. Eles não estavam apenas à espera. Eles tinham um banquete para comer. E é um banquete saboroso.
cordeiro assado, com ervas aromáticas, não é? Com ervas aromáticas, porque a carne do cordeiro é adocicada e as ervas amargosas, aromáticas, elas concedem aquele gosto bom à carne, não é? Aquele gosto bom à carne. Significa que iria ser uma coisa prazerosa comer aquele cordeiro. Glória a Jesus. Eu gosto desta palavra, comer o cordeiro por inteiro. Não podiam deixar nada pela manhã. Tinham que ser todo comido, não é? Porque a palavra de Deus, ela deve ser apreciada por nós sem deixar nada de fora. Nós devemos viver o Evangelho completo. Amém? Não pode ser apenas uma parte do cordeiro, não é? Uma parte que nós aprendemos. Nós devemos viver toda a palavra de Deus. Todo o cordeiro deveria ser comido. O Evangelho completo, não é? Porque o cordeiro tem nutrientes, tem proteínas. E essas proteínas, esses nutrientes, são necessários, neste caso, à nossa vida. Tanto espiritual como terrena, não é? Todo o cordeiro deve nutrir o nosso viver. Amém? Jesus disse, João 6,55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Significa que nós devemos sim comer o cordeiro. Nós devemos nos alimentar daquilo que Jesus fez por nós. Amém? Pela fé. Amém? Já não temos o cordeiro fisicamente, mas espiritualmente ele está connosco. E nós devemos procurar em todo o tempo, em todo o momento, amém? Enquanto não subirmos, enquanto não irmos para o céu, enquanto o Senhor não nos virmos pescar ou a morte não nos estragar, nós devemos comer o cordeiro. Amém? Nós devemos viver com Cristo, nos alimentar dele. Porquê que isso é importante? Porquê que os nutrientes de Jesus são importantes para o nosso viver? João 10,10 diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, deviam comer apressadamente, não era só porque podiam sair a qualquer momento, e era tão bem, mas acredito que era porque era necessário eles viverem com abundância. É necessário nós vivermos uma vida com abundância. Isto faz falta a nós. Primeiro, porque é tão importante eles comerem o cordeiro? Eu ponho o primeiro ponto, porque nós precisamos. Nós precisamos de comer o cordeiro de Deus. Nós precisamos de comer o cordeiro. E vamos ler Gênesis 24:1. Eu posso ler, para não roubar muito tempo. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Então Deus, sabem que, porque Abraão obedeceu pela fé, então diz que o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Abraão foi um homem abençoado pela fé. Deus abençoou em todas as áreas da vida a Abraão. Amém? Podemos dizer que Abraão tinha uma vida com abundância. Era um homem abençoado. Amém? Era um homem abençoado. No entanto, ele tinha um filho. Ele tinha o único filho com Sara, né? O único filho com Sara. E ele precisava que o seu filho Isaac casasse e tivesse uma noiva. E ele incumbiu Eliezer de ir à procura dessa noiva. Então Eliezer, que para mim que personifica a pessoa do Espírito Santo, não é? Foi escolher essa noiva, preparar essa noiva e guiá-la ao encontro em todo o caminho até Isaac. Ele foi com essa função. É a obediência, né? Ele foi pela vontade de Abraão, Eliezer, o servo, ele foi procurar a esposa para o seu filho Isaac. Amém? Glória a Deus. E não só ele foi procurar, ele não se limitou, quando encontrou essa dita esposa, não é? Quando encontrou a Rebeca, ele não se limitou a falar com ela, ele não se limitou a guiá-la pelo caminho. O que é que ele fez em primeiro lugar, depois de ver que ela era a escolhida? Diz o relato de Deus que ele apressou-se, ele entregou-lhe logo no início joias e riquezas. Joias e riquezas. Diz Gênesis 24:22. Vamos ler. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Logo no início, quando ele viu que ela era a escolhida, ele apressou-se e entregou-lhe riquezas. Entregou-lhe 2 pulseiras, né?
nas suas mãos, entregou-lhe ouro, coisas preciosas. Em Gênesis 24, 53 diz: e tirou o servo, vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Deu coisas preciosas. Por que é que ele teve que dar coisas preciosas? Será que a sua palavra, porque a Rebeca acreditou, não é? Será que não era suficiente? Será que o que o Espírito Santo nos diz através da palavra de Deus não é suficiente? Podia ser. Mas Deus, que é bom, Ele é riquíssimo em misericórdia, Ele quer que experimentemos as suas bondades antes de chegarmos ao céu. Amém? Não é só sabermos que está coisas boas à nossa espera lá no céu. Ele quer que experimentemos algumas joias, algumas coisas preciosas que é Ele que dá, que é Ele que entrega às nossas vidas. Ele quer que experimentemos coisas preciosas vindas de Deus aqui, nesta passagem, aqui nesta terra, enquanto esperamos ir para o céu. Amém? E isto é importante. Isto é importante. Glória a Deus. Há muitos que começam com grande alegria, ouvem o Evangelho e logo depois vão embora. Escolhem outras coisas. Eu fico a pensar, e tenho para mim, porque é que abandonem os caminhos de Deus se Deus é tão bom? E é. Né? Em Salmos 34:8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Há uma coisa que a palavra de Deus diz, não é só sabermos que Deus é bom. Nós precisamos experimentar na nossa vida a bondade de Deus. Amém? Nós precisamos de receber essas joias, de receber o suprimento das necessidades, de sermos enriquecidos com a bondade de Deus. Amém? Deus que nos conhece precisa abençoar a nossa vida. Nós precisamos provar que o Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Versículo 10, Salmos 34:10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então nós precisamos de saber isto de Deus, amém? Que Deus cuida de nós na nossa vida, amém? Que Deus é bom e Ele abençoa-nos porque somos seus filhos. Glória a Jesus. O próprio Jesus quis ensinar e sossegar os seus discípulos que o Pai sabia muito bem o que eles precisavam, já aqui nesta terra, não é? Mateus 6:32, graças a Deus, diz assim: de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, comer, beber, vestir, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Jesus. Então, de certo, o vosso Pai Celestial, disse o Senhor Jesus, sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus, que é o nosso Pai Celestial, Ele sabe muito bem aquilo que nós precisamos. Amém? Coisas até desta terra, bênçãos que nós precisamos alcançar. Né? Nós precisamos de algumas coisas para sermos verdadeiramente felizes, para vivermos uma vida abundante, porque Deus abençoa corpo, alma, espírito. Deus quer abençoar toda a nossa vida. O que Jesus fez, a salvação, abrange toda a nossa vida. Não é só uma pequena parte da nossa vida. É uma vida completa, é uma vida abundante. Amém? E isso é importante para nós. Glória a Jesus. Jesus disse que isso era importante. O mais importante era buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas quando eles fizessem isso, o Pai, que sabe muito bem, que veste as ervas do campo, não é? Muito bem, que cuida dos animais do campo e as alimenta, Ele cuida muito melhor de nós, porque Ele sabe, nós temos mais valor do que essas coisas. Ele sabe o que nós precisamos muito bem para a nossa vida. E Ele quer satisfazer a nossa vida, satisfazer o nosso coração para a sua glória. Amém? Porque quando o Pai nos abençoa, nós damos glória a Deus. Não somos forçados a dar glória a Deus. Não é por obrigação que damos glória a Deus. Nós damos glória a Deus porque Deus tem sido bom para nós e tem abençoado a nossa vida. Glória a Jesus. Não só com a vida eterna, mas Ele nos tem dado todas as coisas. Todas as coisas. Ele tem saciado a nossa vida com a sua bondade. Glória a Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas que eles precisavam. Não é que eles queriam, mas que eles precisavam, vos serão acrescentadas. Amém? Isto é uma vida abençoada. Isto é uma vida abundante, não é? Não é só uma vida assim. É uma vida completamente abençoada. É o Cordeiro completo. E isso Deus quer que aconteça em nós. Graças a Deus. Só um momentinho.
Graças a Deus. Lucas 15, versículo 29. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Versículo 29. Eu vou tentar não demorar muito. Pode ser o 25, também. A partir do 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Parábola do filho pródigo. Neste caso, eu queria salientar o filho que não saiu de casa, que não quis logo a herança, o bom servo, aquele que estava a servir o pai, que estava nas coisas do pai, como nós fazemos, servindo a Deus, amém? Com o nosso coração, dando o nosso melhor, amém? Mas esta lição chama-nos também a atenção para alguma coisa muito importante, é que ele trabalhava, ele tinha-se como servo, mas ele não se tinha como filho, amém? Ele não se tinha apercebido que tudo o que era do pai também era dele. Ele não se tinha apercebido que podia fazer festa com os amigos. Ele não se tinha apercebido que podia matar um cabrito quando ele quisesse, porque tudo o que era do pai também era dele. Ele estava à espera da herança, de receber a sua parte, e trabalhava e servia, mas era uma vida que não satisfez completamente o coração dele. Tanto é que ele estava na casa do pai, como nós estamos na casa de Deus, mas ele não conseguiu se alegrar quando o seu irmão foi abençoado. Quando ele ouviu o irmão que o pai tinha morto o bezerro cevado, e havia música, havia festa, havia alegria, ele ficou indignado. Ele não queria entrar. Ele ficou ressentido. Era uma pessoa frustrada. E isso Deus não quer. Eu posso não falar muito bem, mas eu sei que Deus não gosta de vermos frustrados. Nós podemos ser crentes, podemos estar servindo a Deus e podemos nos sentir frustrados. Amém? Frustrados, ressentidos. E quando estamos frustrados ou ressentidos, nós não conseguimos nos alegrar quando alguém é abençoado, não é? Glória a Jesus. Quando alguém é abençoado. Quando Deus começar a converter pessoas, ou as pessoas se converterem, e Deus começar a abençoar essas pessoas, a dar-lhes recursos, a dar-lhes abundância, a suprir as necessidades, a fazer milagres, a dar-lhes experiência, a encher-lhes com o Espírito de Deus, a promovê-los, como é que fica o nosso coração? Se nós não estarmos vivendo uma vida plena e abundante, nós vamos ficar como este servo ficou. Ele ficou com inveja, não é? Ele ficou com inveja do irmão. Ele até acusou o pai, não é? O pai que é bom e quis abençoar. Ele estava apontando o dedo ao pai. A mim, né? Que eu te sirvo há tantos anos, nunca me deste um pouco um cabrito. Nunca me deste isto. Ele ficou desta maneira, nesta situação. Amém? Mas o Senhor Jesus quer que nós sejamos abençoados para podermos abençoar também. Sejamos fartos para podermos dar aos outros também. Amém? É assim que Deus quer. Amém? Para isso, nós temos que saber que somos filhos. Somos filhos. Ele chamou-se servo e o pai chamou-lhe filho. Ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Será que os irmãos têm a noção de tudo o que Deus tem a vosso? A Bíblia diz que nós somos, com o Senhor Jesus, Ele herdou todas as coisas. E nós somos co-herdeiros em Cristo. Amém? Co-herdeiros em Cristo. Em 1 Coríntios 3, 21, 23 diz: porque tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Nós ainda não recebemos a nossa herança, nós ainda não fomos para o céu, mas nós temos um Pai que já nos deu
todas as coisas. Amém? Tudo o que é do Pai é nosso. Então nós podemos matar também o nosso cabrito. Nós podemos fazer festa também. E Deus quer ver alegria no nosso coração. Deus não quer ver frustração. Quer ver-nos pessoas completas nele, em Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus. Por isso é importante nós podermos viver o Evangelho completo. É importante nós sabermos quem somos. Amém? Que o Senhor possa abençoar a nossa vida de uma maneira maravilhosa. Porque é que é tão importante nós sermos abençoados, nós comermos o Cordeiro completo? É importante porque nós precisamos, e o segundo ponto, para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. Graças a Deus. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus, houve uma vez que lhe disseram que se ele pagava os impostos ou não. E o Senhor Jesus pedia, porque tinha uma bolsa de dinheiro, podia ir buscar o dinheiro lá à bolsa e pagar os impostos. Mas porque Jesus era filho de Deus, e é filho de Deus, então ele estava num nível diferente. O seu nível era um nível diferente. Amém? E porque ele era filho, ele foi buscar esse dinheiro, os impostos, na boca do peixe. Os irmãos conhecem a passagem, até Mateus 17, 27. Na boca do peixe, do primeiro peixe que fosse apanhado, estava lá o dinheiro para pagar os impostos. Amém? Para pagar os impostos. Ele foi buscar à bolsa, o dinheiro estava na boca do peixe. O suprimento dos nossos recursos pode não ser de uma maneira normal, mas é como Deus quer. Amém? Deus tem meios para suprir as nossas necessidades. Deus tem capacidade, amém, para nos abençoar. Só Deus pode fazer. Há coisas que só Deus pode cumprir os desejos do nosso coração. Só Ele pode nos abençoar maravilhosamente. E Ele quer fazer isso, porque nós somos seus filhos, seus servos. Amém? Elias também, e vou terminar, estava passando por uma seca severa, como todos estavam, e não havia comida, nem água, né? Havia poucos produtos, havia pouca comida para comer. No entanto, Elias, diz a palavra de Deus, que os corvos o alimentavam 2 vezes por dia. Traziam pão e traziam carne. Ele bebia água lá do ribeiro. Pão e carne 2 vezes por dia. Enquanto todos passavam fome, né? Muitos passavam fome, ou privação de alimentos, Elias não tinha que andar a pedir aqui e a pedir ali. Não é? Ele era alimentado pelos corvos todos os dias, com pão e com carne 2 vezes ao dia. Um banquete é tempo de crise. Um banquete é tempo de crise. E Deus quer abençoar a nossa vida com o seu banquete. Amém? Aquelas joias preciosas, riquíssimas. Joias que em Isaías 45:3 diz: dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas. Deus quer nos abençoar com as riquezas do céu e com as riquezas da terra. Amém? Coisas escondidas, ocultas que ninguém sabe. Deus pode tirar o dinheiro daí, Deus pode tirar a saída daí, Deus pode levar-nos mais longe, amém? Mais longe, de maneira que possamos experimentar a sua abundância. Glória a Jesus, glória a Deus. Amplia o lugar da tua tenda, não impeças, diz em Isaías 54:2. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Porque transbordarás à mão direita e à esquerda. Não devemos duvidar do poder que Deus tem, amém? E é daquilo que Ele pode fazer, não há limites. Ou seja, devemos viver em Cristo. Devemos procurar deixar-nos guiar pelo Espírito de Deus. Em todo o caminho é o Espírito que vai nos guiar, amém? E é nessa direção. O apóstolo Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele está a falar sobre a luta da carne, não é? Mas mais do que a luta da carne também, é as bênçãos que Deus nos quer dar. Amém? Seja no estudo, seja no trabalho, seja por onde nós passarmos, nós não apenas estamos no Espírito, mas nós também devemos andar no Espírito. Devemos ser dirigidos por Ele, guiados por Ele, e Ele vai nos abençoar em todo o caminho. Amém? Seja nos estudos, seja na nossa vida, seja alguém para a nossa vida, não é? Seja uma mulher, seja alguém que seja solteiro. Glória a Deus, Ele tem recursos, Ele sabe onde é que está a nossa bênção e Deus quer nos fartar com as suas bênçãos enquanto não chegarmos ao céu. Glória a Jesus. Amplia o lugar da tua tenda, não impeças, amém? Não vamos duvidar, amém? Vamos andar com confiança e com fé, porque o Senhor cuida de nós. Ele vai fazer transbordar a nossa vida à sua direita
e à esquerda, à direita e à esquerda. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Glória a Jesus. Tinham que comer o cordeiro todo. Os nutrientes do cordeiro, aquele cordeiro saboroso, assado com aquelas ervas, era o suficiente para alimentar a vida deles, enquanto eles não saíssem para a terra prometida, para Canaã. Uma terra que manava leite e mel. Enquanto nós não subirmos ao céu, devemos nos alimentar do cordeiro em todos os momentos da nossa vida. Amém? Ele tem o suprimento, ele tem os nutrientes, ele tem o necessário para nos dar uma vida com abundância. Vida com abundância é vida no Espírito. Amém? E a vida no Espírito não é só falar línguas. Vida no Espírito não é só sentirmos de vez em quando a sua presença. Vida no Espírito é nos movermos com confiança nele. Amém? Ele nos abençoa em todo o tempo. Ele nos abençoa por todo o nosso percurso. Enquanto nós chegarmos ao céu, é isso que Deus quer. Amém? Glória a Jesus. E nós precisamos para vivermos vidas vitoriosas. Ele vai dar vida e vida com abundância. E antes de terminar, eu quero pedir aos irmãos, perguntar se os irmãos têm falta, e com certeza que têm, não é? E querem uma oração. E nós vamos dar um tempo também para orarmos, não é? Orarmos uns pelos outros para que saremos. É bíblico. Nós devemos nos abençoar uns aos outros, não é? E darmos aquilo que temos. E nós precisamos que o Senhor nos dê essa vida com abundância. Não é uma vida miserável, não é uma vida coitadinha, nós não somos uns quaisquer, nós não somos apenas servos, nós somos filhos do Deus Altíssimo, amém? E um bom pai, gosta de dar boas coisas aos seus filhos. Em primeiro lugar, ele der-nos o seu Espírito. Ele quer que sejamos cheios de alegria, cheios de poder, cheios de capacidade, mas ele também quer que sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Por isso nós nos devemos abençoar uns aos outros, amém? Com as bênçãos que o Senhor conquistou para nós. A glória é toda para Ele, amém? Foi o sacrifício dEle, o trabalho da sua alma, Ele verá e ficará satisfeito. Deus quer ficar satisfeito, Ele ficou satisfeito. Ele precisa que essas bênçãos, com que fomos abençoados, elas deixam sobre a nossa vida. E nós devemos orar, nós devemos pedir para receber. Glória a Jesus. Quem quer receber a oração, venha cá à frente. Está aqui o pastor Luís Reis, nós vamos orar, amém? Vamos orar para que o Senhor abençoe e supra as necessidades. Amém? Seja qual for a nossa petição, o Senhor quer abençoar a nossa vida. Os irmãos podem vir a receber oração, podem vir ser abençoados por Deus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenham vergonha, venham à presença de Deus, venham à presença do Pai. Amém? Nós precisamos de vitória. Nós precisamos de vitória. Deus sabe tudo sobre a nossa vida. Eu não estou a dizer esta palavra por dizer. Estou a dizer porque o Senhor dirigiu-me a dizer. E Ele dirige porque Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe que nós precisamos viver não uma vida qualquer, não apenas uma vida. Ele quer a sua vida em nós, uma vida abundante para a sua glória. Amém? Para a sua glória, para que Ele seja glorificado, para que os outros saibam quem é o nosso Deus. O Deus que tira as moedas na boca do peixe, né? O Deus que abençoa de uma maneira maravilhosa a sua igreja. Os irmãos podem vir. Amém? Glória a Deus. Venham. Se alguém está a necessitar de oração, necessitar de uma bênção de Deus, amém? O Senhor quer abençoar, amém? Numa atitude de fé, podem vir. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Ainda bem que todos os irmãos são abençoados e vivem uma vida com abundância. Graças a Deus por isso, amém? Mas o Senhor conhece todas as coisas. Não é o que parecemos, é o que somos, amém? E o Senhor quer que sejamos pessoas abençoadas. Não falamos que somos abençoados, o Senhor quer que sejamos abençoados nele, em nome de Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, temos aqui o nosso irmão José, amém? E o pastor Luís Reis pode orar por ele, glória a Jesus. E vamos orar uns pelos outros, amém? Porque nós precisamos que sermos abençoados. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu sabes toda a nossa necessidade. Tu sabes, Senhor, que temos dado o nosso melhor para Ti, que acreditamos em Ti, ó Deus, que estamos cobertos debaixo do Teu sangue, Senhor, que fomos salvos por Ti, meu Deus. Obrigado por todas as coisas. Já temos tirado o fermento da nossa vida, temos nos afastado dos maus caminhos, ó Deus, temos caminhado contigo em santidade, ó Deus. Estamos a caminho do céu. No entanto, precisamos, Senhor, de sermos
abençoados. Precisamos que tu continues a enriquecer a nossa vida em toda a área, Deus. Não apenas numas áreas, Pai, mas em todas as áreas tu possas suprir as nossas necessidades. Abençoa cada um de nós de uma maneira rica e poderosa. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos empregos, abençoa as nossas finanças, abençoa a nossa saúde, abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, dá prosperidade, Senhor, à direita, à esquerda, Deus. Torna-nos prósperos, torna-nos abençoados, torna-nos abundantes em Ti, Deus, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Batiza, Senhor, aqueles que ainda não são batizados, ó Deus. Renova, Senhor, a Tua presença nos nossos corações, ó Pai. Faz-nos abundar em toda a Tua vontade, Senhor. Possamos cumprir a Tua vontade aqui na terra, Deus. Não com tristeza, meu Senhor, mas como o apóstolo Paulo mesmo na prisão, ele regozijava-se, Pai. Ele regozijava-se sempre no Senhor, porque ele era um homem abençoado, Senhor. E nós queremos ser pessoas abençoadas, Deus, com gratidão nos nossos corações pela Tua bondade, Pai. Tu possas abençoar de uma maneira maravilhosa cada um de nós, Senhor, em todo o nosso caminho, que não possamos viver só no Espírito, mas possamos andar também no Espírito, Senhor. O Teu Espírito Santo, Senhor, o Teu Eliezer, possa repartir as Suas joias na nossa vida, aquelas joias preciosas que só Ele pode dar, pode entregar ao nosso coração, na nossa intimidade, Senhor. Tu possas rechear a nossa vida com as coisas preciosas do céu e também aqui da terra. Abençoa e torna bem-sucedidos os meus irmãos, abençoa e torna bem-sucedidos os jovens, abençoa e torna bem-sucedidos os anciãos, os com mais idade, ó Pai. Renova as suas forças, Deus. Dá, Senhor, um coração grato, ó Deus. Põe alegria em todo o tempo no nosso coração. Nós não queremos viver, Senhor, sem comer o bezerro cevado. Nós não queremos viver, Senhor, sem fazer festa já aqui na terra, Deus. Nós precisamos viver, ó Senhor, o Teu Evangelho completo, viver cheios de alegria enquanto não subimos para o céu. Abençoa a Tua igreja nestes últimos dias, ó Deus. Tu sabes como somos muitas vezes maltratados, ó Deus, muitas vezes humilhados, Senhor, até pela família, desprezados pelas pessoas, ó Deus. Muitas vezes não nos dão valor por sermos crentes, ó Deus, por acreditarmos em Ti, na Tua palavra, por não fazermos o mesmo que os outros fazem, mas nós escolhemos os pães asmos, nós escolhemos a Tua pureza, nós escolhemos a Tua santidade, nós escolhemos estar, Senhor, à Tua mesa, comer, ó Deus, a Tua carne e beber o Teu sangue, fazer a Tua vontade acontecer, ó Pai, porque Tu tens o melhor para nós. Tu tens uma mesa farta e abundante, Senhor. Tu tens cura, Senhor. Tu tens salvação para cada um de nós, ó Deus. Concede abundância no nome do Teu Filho Jesus, no nome do Teu Filho Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Podem ficar sentados.